Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui novamente, nesta linda manhã de graça que o Senhor nos deu, para compartilhar com vocês mais um pouquinho sobre a minha vida, sobre o meu testemunho de vida, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a minha conversão ao Evangelho, o dia em que eu me converti. Para isso, eu tenho que contar um pouquinho para vocês sobre a minha vida, né? Sobre a minha criação. Vem comigo que nós estamos juntos aqui para compartilharmos a nossa história, principalmente nossa história de vida ao lado de Jesus. Vem comigo. Antes de começar, né, a falar sobre a minha vida, eu quero junto com vocês ler um versículo que está na palavra de Deus, no livro de Salmos, onde diz assim, no Salmos capítulo 37, no versículo 5, onde diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Gente, essa palavra faz todo sentido às nossas vidas, quando nós realmente entregamos o nosso caminho ao Senhor, quando a gente realmente confia no Senhor, a gente pode crer e ter certeza que o mais Ele fará. Esse o mais é tudo o que você precisa na sua vida, né? Tudo que eu precisava na minha vida, tudo que eu preciso em minha vida, o Senhor faz, né? Porque eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus que é sobrenatural, né? Um Deus que é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Então Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? O Deus que eu sirvo é um Deus que nos conhece por inteiro, porque foi Ele que nos criou, né? Ele sabe até o que eu estou pensando, né? Então, voltando aqui um pouquinho sobre a minha história, que eu vou compartilhar com vocês, né? Porque, como eu já disse aqui, vocês são a minha companhia, né? Os meus amigos, onde eu estou aqui abrindo meu coração, compartilhando sobre a minha vida, né? Que é algo assim particular, mas eu resolvi abrir com vocês, né? Porque está me fazendo bem vir aqui, né? Sempre que eu posso, né? De preferência na parte da manhã que eu venho, né? Após os meus devocionais. Mas assim, independentemente de horário, o horário que eu conseguir vir trazer para vocês um pouco mais de mim, um pouco mais sobre as minhas experiências, né? De vida, eu vou estar trazendo, tá bom? Gente, então, como eu falei, eu tenho que começar pela minha criação, né? Eu nasci num berço católico, né? Aliás, a maioria dos brasileiros, né? O fundamento é o cristianismo, o catolicismo, né? Então, minha família é toda católica, mas minha família era católica, mas era aqueles católicos assim. Minha mãe mesmo falava assim, eu sou católica, mas ela não era praticante. Ela ia na missa de vez em quando, sabe? Ia também em terreiros de centro de macumba, sabe? Onde estava falando que estava distribuindo bênçãos, ela estava lá junto, né? Ela, na verdade, ela não ia quase em lugar nenhum, não. Mas a minha avó era católica, minhas tias, todo mundo, né? Então, eu tive uma criação assim, aprendendo o que é o cristianismo, né? E, assim, sempre foi muita bênção na minha vida, porque o bom os protestantes. Os protestantes, eles são católicos, só que houve uma reforma, né, através de Martim Lutero. Então, eu costumo muito dizer que eu sou católica protestante, né? Que a nossa base é isso aqui, né? O Evangelho de Cristo, né? É a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Então, a diferença nossa
para os católicos é que os católicos têm livros a mais, né? Nós temos 66 livros aqui, né? Onde fecha, né, o canon, e eles têm mais livros, né? Que são os livros apócrifos, né? Então, muito bom também de ler, porque você entende melhor das histórias, né? Mas o livro que foi inspirado por Deus, o canon fechado, tá aqui, né? Os 66 livros da Bíblia. Então, gente, eu ia muito na missa, ao contrário da minha mãe, eu ia mais na missa, sabe? Desde criancinha eu gostei muito de ir para a missa. Eu lembro que quando nós morávamos lá no bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, eu tinha uns 9 anos de idade. Essa idade eu consigo lembrar melhor assim, dos meus passos, né? Principalmente nessa questão de religiosidade. Então, eu ia muito numa igreja católica, eu esqueci até o nome dessa igreja que tem lá, Nova Suíça. Então, todos os domingos eu ia, sabe? Eu gostava de ir, às vezes eu ia no meio de semana também nas missas. E eu lembro que nessa época, gente, minha mãe, ela bebia muito, sabe? Minha mãe, ela foi uma pessoa alcoólatra mesmo, alcoólatra. Então, foi uma época assim, muito difícil na minha vida, como criança, né? Junior, nessa época era junior, 9 anos, né? E foi uma época que eu comecei a entender valores, principalmente valores cristãos, sabe? E aí eu sempre ia para a missa e tal, mas a minha mãe, como ela bebia muito, ela ficava muito, naquela época existia muito barzinhos, hoje existem muitas igrejas no lugar do Brasil, glória a Deus por isso, né? Mas naquela época, gente, era um barzinho em cada esquina, ou mais, né? Então, assim, minha mãe ia muito para os barzinhos, ela levantava cedo, sabe que ela levantava cedo. Ela falava assim, eu tenho que ir ali matar minha ressaca. Ela bebia muito, né? E aí ia para os bares. E nós éramos 3 irmãos, né? Eu sou a mais velha, então era eu, Shirley, minha irmã do meio, Shirlene, e meu irmão caçula, Charles. E a gente ficava muito assim, sozinhos, né? Em casa e tudo. Nós éramos da boa vizinhança, então os vizinhos sempre corriam os olhos na gente, né? Ajudava a gente muito. E a minha mãe sempre, de manhã cedo, falava que ia matar ressaca. Essa matar ressaca dela ali, ela ficava o dia inteiro. Existia dias da gente não ter a comida em casa, que eu não sabia fazer comida nessa idade ainda. Foi onde eu aprendi a fazer comida com essa idade, 9 anos. Mas ainda não sabia fazer. E muitas das vezes a gente ia atrás dela no bar, sabe? Para poder comer alguma coisa, que às vezes lá em casa ela não tinha deixado nada pronto para a gente comer. Então a gente ia atrás dela. Eu lembro que nós éramos crianças assim muito bonitas, sabe? Umas crianças bonitas. Então a gente chegava lá no bar atrás dela. Aí aqueles homens lá do boteco ficavam assim, nossa, que filhos bonitos que você tem. Aí ficava me olhando, sabe? Eu era muito assim, meiga e tal. Minha irmã já fechava a cara na hora. Minha irmã sempre foi aquelas meninas que dava patadas, se olhasse pra ela. Minha irmã era assim, sabe? Até hoje ela não gosta de gracinha pro lado dela, não. Até hoje. E eu sempre fui mais assim, quietinha, mais meiga, mas aí agradeci e tal, mas ficava meio assim, né? E aí ali a gente comia alguma coisa, geralmente bares costumava servir comida, ou então tinha muito salgado, doces, né? Eu lembro que a gente comia muito mal, porque minha mãe falava assim, pega o que vocês quiserem, pega o que vocês quiserem. E a gente, menino, criança, que gosta? Gosta de doce, gosta de guaraná, né? Então, assim, nós fomos criados assim, sabe? Nesse naipe, né? E como se isso não bastasse, minha mãe, quando chegava em casa, quantas e quantas vezes, né, minha mãe chegou em casa muito bêbada, né, muito bêbada mesmo, e do nada ela começava a bater na gente, sabe, do nada, assim. Naquela época, os pais, eles batiam muito em crianças, né, não só por causa de bebida, era uma criação assim. Minha mãe conta que minha avó chegou a quebrar o braço dela uma vez, de tanto bater, foi parar no hospital. Então, assim, os pais de antigamente, hoje em dia, graças a Deus, não tem essa questão de ficar corrigindo o filho batendo, né?
Mas naquela época tinha, sabe, assim, os pais corrigiam os filhos batendo. Então era uma maneira de corrigir os filhos. Então minha mãe chegava, às vezes, da rua, batia na gente, a gente às vezes não sabia nem porque que estava apanhando. Então, qualquer coisinha que os vizinhos falavam com ela chegava batendo na gente. Aí ela falava que os vizinhos falavam que a gente ia pra rua. A gente gostava muito de ir pra rua mesmo, sabe? Brincar na rua. Brincar de amarelinha. Naquela época tinha muito brinquedo, era na rua, né, gente? A gente brincava de pega-bandeira, né? De aquele jogo com pedrinha, que eu esqueci até o nome. Então a gente era de brincar na rua, nós brincávamos na rua, né? Então juntava aquela galera de menino, todo dia pra rua brincar. Então, quando minha mãe chegava e os vizinhos falavam que a gente tinha ido pra rua, nossa, a gente apanhava até. E apanhava muito mesmo. Minha mãe batia em nós, ela não tinha dó. Ela pegava, naquela época, os ferros de passar roupa eram elétricos já, tá, gente? Não era aquele ferro de brasa, não. Já tinha os ferros de passar roupa. E ela ligava naqueles ferros, eles tinham uma tomada que ligava no ferro e ligava na tomada de casa, né? Então, esse cabo, ele saía do ferro. Então, a gente apanhou muito com essa tomada. Minhas pernas ficavam tudo roxa, de tanta lambada que ela dava na minha perna. E na perna, como ela mesmo falava, ia na perna, ia na cara, ia nas costas, ia tudo, sabe? Então, a gente apanhava muito. E ela, assim, se não tivesse esse negócio, ela pegava o que tinha para bater na gente. Eu lembro que teve uma vez que minha mãe não tinha nada na rede dela lá, foi falar um negócio comigo, e aí já da gente respondesse, né? Eu já estava mais adolescente, por volta de uns 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos. Eu estava fazendo comida, fritando as batatas, eu lembro, no dia, e minha mãe falou não sei o que comigo. Aí eu fui falar, pra que eu fui falar, gente? Nu! Minha mãe estava costurando umas roupas lá e tinha uma tesoura do lado dela. Ela pegou a tesoura e só mandou, vup! A tesoura bateu na minha perna, mas sangrou tanto. Minha mãe era dessa, pegava, tava na reta e jogava na gente. Então, assim, minha infância, eu tinha muito, assim, revolta com essa questão da minha mãe ficar batendo na gente, muitas das vezes à toa, sabe? Minha mãe, assim, do nada, ela cismava em bater na gente. E eu era que mais apanhava, era mais velha, né? Não porque a gente era levado, não, sabe, gente? Nós três, eu e meus irmãos, nós somos, mesmo tendo uma mãe alcoólatra, nós sempre fomos pessoas boas, pessoas de índoles e caráter bom, sabe? Nós três, contanto, lá em casa, eu acho que como a gente sofreu muito com essa questão de bebida, de cigarro e tal, né? Lá em casa ninguém bebeu, ninguém fumou. O meu irmão que começou a fumar, né? Quando ele ficou rapazinho, mas ele fumou e bebeu umas épocas assim, depois ele viu que aquilo não era bom, ele mesmo falou, não quero isso mais não, vou parar. E parou mesmo, nunca mais pôs, ele falou, nunca mais eu ponho cigarro nem bebida na boca. E ele parou sozinho assim, sabe, decidiu, ele foi homem suficiente para parar e realmente não colocar essas coisas na boca mais, porque ele viu que fazia mal, né? E a minha mãe, assim, ela sempre bebeu, ela inclusive morreu alcoólatra. Eu lembro que a gente pelejava muito com ela, sabe? Pedia para parar de beber. A vida inteira crescemos assim, pedindo ela para parar de beber. E ela não parava. Eu, depois que eu me converti, eu orei demais por ela também. E a minha mãe falava assim: eu não quero parar de beber. Eu bebo, amo beber e vou morrer bebendo. Ela falava assim, sabe? Então, era uma pessoa que não queria oração para a libertação da bebida. Então, assim, por mais que a gente orasse, por mais que a gente ore para uma pessoa, quando ela não quer, ela fala, não quero, eu quero é isso, sabe? Então, aí já é ela com Deus, né? A nossa parte a gente fez, que é interceder por ela. Aí eu lembro, gente, que eu tinha muito, assim, muita revolta mesmo, assim, mas jamais fiquei esses meninos falando assim, eu sou, por causa da minha revolta, eu sou revoltada que eu fui criada mal e tal, e aí eu entro nas drogas, entro na bebida. Tem muita gente que justifica isso, gente. O que eu sofri na minha vida, meus irmãos sofreram, era pra gente também ter virado, só Deus sabe, se for olhar a questão de revolta. Então eu não concordo com isso, sabe? E, graças a Deus, eu e meus irmãos
A nossa revolta era assim, tipo assim, nossa, minha mãe me bateu, não poderia ter me batido, a gente não fez por onde ter apanhado desse jeito que minha mãe não batia, minha mãe espancava, né? E, e aí quando isso eu tinha por volta de 9 anos, beleza. Aí minha mãe era igual cigana, gente. Minha mãe ao mesmo tempo que estava morando num bairro, ela, tipo assim, morava 1, 2 anos em um bairro e de repente mudava, ia para outro bairro. Então, eu já morei em vários bairros em Belo Horizonte. Aí eu lembro que na minha conversão, nós estávamos morando lá no bairro Cachoeirinha, sabe? E, ao lado ali de Santa Cruz, Renascença, nós morávamos ali. E, e aí eu lembro que quando nós mudamos para lá, eu já estava adolescente, eu já tinha, né? Nós mudamos para lá, já devia ter o quê? Eu já estava com 15 anos de idade, né? E eu já estava adolescente já. Eu lembro que nessa época eu comecei a ir muito para discoteca, sabe? Naquela época tinha discoteca, né? Hoje em dia é baile funk, essas coisas e tal. Na minha época não existia baile funk, existia discoteca. Aí todo final de semana eu tinha que ir para discoteca, né? Então a gente ia com minhas amigas, juntava todo mundo, minha mãe deixava a gente ir. De vez em quando minha mãe aparecia lá de surpresa para ver como é que eu estava. Era assim. E nessa época minha mãe estava até parando de bater na gente, que a gente já estava ficando mocinha, mas parando, não parou, né? Aí eu lembro que quando eu estava adolescente, teve um dia que eu estava lá na discoteca, minha mãe chegou, eu estava lá, eu comecei a namorar, sabe? Dando uns beijinhos de discoteca, que tinha essas coisas, eu 15 anos. Aí um dia minha mãe chegou lá, eu estava lá bem namorada, dançando, bonitinho, dando uns beijinhos. Minha mãe chegou batendo nas minhas costas. Ó, tô aqui, mas fica à vontade, que eu tô ali no barzinho, se você quiser comer um salgado, você pode ir lá. Gente, eu fui lá no céu e voltei, levei um susto, vocês não têm noção. Então, assim, foi uma época, assim, pra mim foi meia fala, tribulada, né? Cresci uma menina assim, com medo das coisas, mas minha mãe, quando ela batia na gente, muitas vezes ela falava, eu não quero que vocês façam isso, a gente não podia chegar com uma agulha dentro de casa, porque minha mãe corrigia a gente. Então, minha mãe, assim, sempre corrigiu a gente direitinho, sabe? E ela falava assim, ai, de você, se eu pegar vocês pegando alguma coisa de alguém. Um dia meu irmão achou um carrinho no lixo. Como ele não conseguiu provar que achou o carrinho no lixo, minha mãe bateu nele que a mão dele ficou toda inchada. Aí eu acho que nunca mais ele levou trem para dentro de casa. Então, assim, era assim, minha mãe corrigia a gente assim, sabe? Então, às vezes ela chegava muito bêbada da rua e ela tinha muita mania de colocar dinheiro, assim, ó, dentro do sutiã. Naquela época, as mulheres faziam muito isso, né? Aí, às vezes, ela ia dormir assim, aí caía ali pratinha, caía dinheiro, a gente juntava tudo, colocava numa bolsinha para ela, bonitinho, sabe? Aí ela acordava e ela falava assim, quanto tem aí? Aí a gente falava, tinha só isso não. Ela falava assim, só para ver o que a gente falava, que na verdade ela não lembrava quanto que tinha, né? Então ela falava assim, pra ver se a gente não tinha pegado nada, o dinheiro dela. Ela falava assim, tinha só isso não. A gente falava, não, mãe, era só isso e tal. A gente mostrava pra ela, né? Ela falava, ó, se eu souber que vocês estão pegando 1 centavo, seja meu, seja de quem for, eu corto a mão de vocês fora. Gente, pensa, eu vivia no mundo de Bob. Eu achava que realmente minha mãe ia cortar nossa... Gente, eu imaginava minha mãe cortando a nossa mão. Que tortura. A gente não deve falar essas coisas com criança. Você fala, o trem fica enraigado ali. Eu sempre imaginava. Mas, por um lado, foi bom, porque a gente, minha filha, por achar que nossa mãe tinha coragem de fazer isso, a gente não sabia, a gente achava que podia ter, né? Então, a gente, nossa, não fazia mesmo. E também a gente não tinha vontade de fazer isso, né, gente? Mas, assim, isso eu acho que ajudou também a gente ter uma criação mais certinha, sabe? Mas a minha mãe batia além do que precisava, né? Como eu disse, ela não batia, ela espancava. E aí eu lembro que eu ia muito para a igreja, né, e tal, e católica eu gostava muito de ir. Então lá na igreja, eu lembro que eu ajudava muito os pastores desde os 9 anos de idade, pastor não, os padres, desde os 9 anos de idade, quando eu morava ainda em Nova Suíça, que eu ia na igreja, eu entrava, eles falavam que eu era coroinha, que falava, né?
E eu ajudava a pegar sacolinha, recolher as pratinhas lá, os dinheiros que o povo dava. Eu gostava de ajudar na igreja, limpar banco, sabe? Eu sempre fui assim de enturmar com o pessoal da igreja. Aí eu lembro que sempre tinha festa, alguma coisa, eles me chamavam. Quando a igreja fazia algum evento para arrecadar dinheiro, alguma coisa, eu lembro de um dia que eles fizeram um evento que tinha festival de sorvete. Aí você comprava o ingresso para ir e tomava quanto sorvete quisesse, né? Então, mas tinha que comprar o tal do ingresso. E eu não tinha dinheiro na época. Mas aí eles falavam, não, X, você pode vir que a gente deixa você entrar. Você pode chamar aí que a gente deixa. Aí eu fiquei toda feliz. Cheguei em casa, minha mãe não estava pro bar, e eu não sabia qual bar que ela estava nesse dia. E eu doida para ir, já viu, né, criança de 9 anos, festival de sorvete. Tomar de graça o tempo todo lá, e era à noite o festival. Acho que começava às 5 horas da tarde. E aí eu fui, me arrumei, fui para o festival de sorvete, entrei, tomei sorvete até falar, chega, conversei com tanta gente. Voltei para cá toda feliz, toda feliz. Na hora que eu chego lá em casa, minha mãe estava lá, já batendo o pezinho. Onde você estava? Eu fui explicar para ela. Quem fala que ela acreditou em mim? Acreditou não, minha filha. Levei outra surra. Levei outra surra por ter ido sem falar com ela também, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Então, e aí, voltando lá, né, quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu lembro, gente, que eu fiz meu catecismo na igreja católica, lá eu ia muito na igreja também. Aí eu fiz meu catecismo, e eu lembro que de vez em quando a gente ia muito na igreja, que eu tinha umas vizinhas, sempre me chamava para ir com elas na igreja. Então, de vez em quando, eu ia com elas, sempre tinha evento, sabe? Só quando tinha evento, festa na igreja dela, elas me chamavam e eu ia. Eu lembro que sempre que eu ia, eu me sentia bem, eu gostava, mas eu lembro que minha mãe ficava falando assim, não fique em igreja de crente não, que vocês são católicos. Ela falava comigo, vocês são católicos, não sei o que, não sei o que. Eu acreditava muito na Aparecida, né? Nossa Senhora da Aparecida e tal. E aí ela tinha pavor de saber que alguém lá em casa ia virar cristão e deixar, né, de crer, né, na Aparecida. Aí eu lembro, gente, que eu ia, gostava muito. Aí eu fiz catecismo, aí eu lembro que no catecismo, antes de eu me formar lá, no catecismo, eu cheguei a me formar, sabe? Antes de eu me formar, eu perguntei à minha professora de catecismo qual que era a diferença nossa com os evangélicos, porque os evangélicos falavam muito mal, né, de imagem e tal e tal. Aí ela me explicou, ela falou, não, as crenças são as mesmas, o Deus é o mesmo, ela me explicando, sabe? A diferença deles é que eles não creem em imagem, né, não adoram imagem, falando assim comigo. E aí eu lembro que um dia eu fui na igreja de crente e fiz a mesma pergunta para um diácono que estava na porta. Aí ele me explicou, e ele falou assim, e eu achei bonitinho que a professora de catecismo não falou mal dos cristãos. E aí, só que muitas das vezes tem muitos cristãos que falam muito mal de católicos justamente porque adoram imagens, né? E aí eu já fui preparada, pensando, pronto, vai falar mal da gente, que eu não tinha convertido ainda. Aí eu perguntei ao diácono, falei assim, perguntei para ele por quê, né, e tal. Ele foi e me explicou. Ele falou assim, olha, nós gostamos muito como é que fala? Dos apóstolos, né? Por exemplo, tem imagens de todos os apóstolos, que as pessoas muitas vezes chegam ali, rezam ali, pede oração ali, né? Faz pedidos para aquela imagem, né? Então ele estava me explicando que nós temos que admirar demais os apóstolos, admirar demais a mãe de Jesus, né? Que nós somos admiradores, inclusive, número 1, né? Porém, a gente não ora pedindo oração para eles, ele me explicou. Aí ele falou, por que a gente não pede oração para eles? Nós não pedimos oração para eles porque eles morreram e não ressuscitaram, né? E inclusive, aí me explicou, igual Pedro mesmo, quando eles foram ajoelhar no pé de Pedro, Pedro falou, não, levanta que eu sou homem como você, né? Devemos adorar somente a Deus. Então, ele me explicou isso direitinho, com muito amor, com carinho.
Aí ele falou, é porque a igreja, ela com o tempo, ela vai se desviando muitas das vezes do evangelho, porque quando você lê a palavra de Deus, a palavra ela te liberta de muitas coisas que às vezes a gente está fazendo que não está agradando a Deus, né? Então, nós somos muito admiradores, né, dos apóstolos, de Maria, tudo são pessoas que agregaram e contaram histórias lindíssimas para cada um de nós, né? Eles têm o seu lugar em nossos corações, porém não são dignos de ser adorados, né? O único que é digno de ser adorado, que morreu e ressuscitou, é Jesus Cristo, né? Ele vive e reina até nos dias de hoje. Então, quando eu compreendi isso, eu fiquei feliz com os dois, né? Então, eu fiquei feliz com os dois, por quê? Porque, gente, igual eu costumo falar, eu sou católica, porém protestante. O que eu protesto? Eu protesto no dia de hoje que devemos adorar somente a Deus, né? Mas, gente, aí eu vou te contar para vocês o dia da minha conversão. O dia da minha conversão foi assim. Eu tinha ido eu estava indo numa igrejinha de evangélicos, numa rua que ficava assim, abaixo da minha casa. E aí, eu estava indo que eu estava fazendo uma campanha, sabe? Eu lembro que eu estava fazendo uma campanha, mas não lembro para quê. Eu estava indo fazer uma campanha. E aí, aí teve um dia no dia que eu estava indo, aí tinha um amigo meu, né, que ele falou assim comigo, eu tenho que ir, eu estava me arrumando. E ele passou lá em casa e falou, vamos embora, Shirley. Eu falei assim, eu vou, calma, já tô terminando de me arrumar. Só que não estava na hora ainda, a gente estava muito cedo mesmo, sabe? Então a gente ia chegar lá, ainda ia ficar esperando ainda a hora do culto começar. E eu estava me arrumando, e essa pessoa, acho que estava meio agitada, sei lá o que estava acontecendo com ela. Ela falou assim, eu vou te esperar não, porque eu não gosto de chegar atrasado não. E foi. Simplesmente assim, foi. E falou de um jeito meio assim, esquisito comigo, sabe? Eu fiquei tão chateada naquele dia. Eu fiquei chateada. Eu falei assim, gente, mas né, tá cedo ainda. Aí eu fiquei chateada, eu tava me arrumando, fiquei chateada. Ah, tá. E o culto nas igrejas evangélicas começava às 7h30 da noite. E a missa começa às 7 horas da noite. E eu lembro, gente, que eu falei assim, quer saber? Eu vou para onde a igreja que eu congrego, aonde que é a igreja católica, né? Aí eu fui para a igreja católica. Cheguei lá na igreja católica, gente, a missa estava terminando já, né? Já estava terminando, mas para vocês verem, deu tempo até de eu pegar um pedacinho da missa, né? Aí a missa estava terminando. Aí a missa terminou e eu fiquei insatisfeita porque eu peguei a missa terminando. Eu queria, sabe? Eu estava assim, ansiosa pela palavra de Deus, gente. Estava ansiosa para ouvir Deus falar comigo. Nesse dia eu estava querendo muito que Deus falasse comigo, sabe? O que eu fiz? Aí a missa acabou. Lá dentro da igreja católica existe um local assim, que eles falam que é a Eucaristia, né? Um local assim, que eles colocam a hóstia, sabe? E só tem a hóstia lá assim, que eles colocam lá dentro, e os bancos assim, para as pessoas ficarem ali orando para Deus, né? Para Jesus. Aí, eu entrei nesse local. Eu lembro que eu entrei ali, só estava eu ali, nesse dia. Eu ajoelhei e comecei a orar a Deus. Eu lembro até hoje, gente, que eu comecei a orar, inclusive pela vida da minha mãe. Eu orava demais por ela. Eu comecei a pedir Deus pela vida dela, para ela parar de beber e tal. E fui orando, orei demais pela vida dela. Depois orei pelos meus irmãos, né? Fui orando pela família. E aí eu comecei a orar por mim. E falando, Deus, me mostra um caminho que eu devo seguir. E aí contei para Deus, falei, Deus, eu tô triste por causa disso. Contei pelo ocorrido, né? E aí eu falei, Deus, eu tô triste por causa disso, mas eu não quero ficar triste com o ser humano, não. Eu quero que o Senhor me fala qual o caminho que eu devo seguir. Porque, gente, eu estava indo, né, indo para a católica, indo para a igreja crente. Eu estava assim. E aí, orando a Deus, falei, Deus, me fala o caminho que eu devo seguir, porque eu quero seguir o Senhor. Eu quero ter minha vida transformada. Aí comecei a falar com Deus, sabe?
Falei, Deus, eu quero ter minha vida transformada, eu quero parar de apanhar da minha mãe. Eu falava com Deus, essas coisas, porque adolescente, né? Então eu falava, Deus, eu preciso do Senhor. E foi orando, gente, eu entreguei tanto meu coração ali naquele lugar para Deus. Aí chorei bastante. Aí, sabe quando você chora muito e você fica mais leve? Parece que tira um peso de você. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei leve. Gente, eu fiquei tão leve, mas tão leve, que eu saí da igreja católica e fui andando em rumo à minha casa. Eu estava indo embora. Fui andando rumo à minha casa. E quem mora em Belo Horizonte sabe, né? Todo lugar que você vai tem um morro para você subir ou descer. BH é assim, cheio de morro. E aí eu lembro que eu fui andando, fui. Aí eu desci o morro, né? Virei à direita, subi. Quando minha casa ficava, tipo assim, no começo da subida do pé do morro. E aí eu falei assim, aí eu parei no portão da minha casa, olhei para dentro e falei, vou entrar, né? Só que eu não entrava, eu não conseguia entrar para dentro da minha casa. Vocês não têm noção. Eu não conseguia entrar para dentro da minha casa. E aí, mas eu tava numa leveza, mas para dentro da minha casa eu não conseguia entrar. E aí eu falei, então vou subir esse morro aqui. Comecei a subir o morro. E no final do morro, da rua, né, tinha uma outra igreja evangélica também. Não era aquela que eu estava fazendo campanha na rua de baixo, não. Então tinha uma igreja em cima da minha casa, assim, na rua de cima da minha casa. Na mesma rua, porém no alto. E aí, eu olhei, e aí eu falei assim, no eu subindo da rua, eu falei assim, eu acho que eu vou nessa igreja ali. Eu vou nessa igreja, sabe? Meu coração tá assim, eu vou nessa igreja. Aí, gente, quando eu parei na porta da igreja, eu falei, eu vou entrar aqui. Quando eu parei na porta para entrar, veio um diácono. Aí o diácono estava lá na porta. Aí o diácono ficou olhando assim, eu fiquei com vergonha do diácono, olha pra você ver, adolescente, com vergonha do diácono. Aí eu fiquei com vergonha do diácono, eu acho que é porque eu tinha chorado muito, o olho estava inchado. Eu falei, eu não vou entrar não, tô com vergonha. E aí o que eu fiz? Eu passei direto. Fingi que eu tinha parado só para olhar assim, né? E aí eu fui andando. Virei a primeira rua esquerda. E aí quando eu chego aí eu fui andando. Gente, eu tava sem rumo na vida nesse dia. Eu tava sem rumo. Mas algo assim me falando, você tem que ir para a igreja, né? E aí, eu querendo ir para aquela igreja. Só que a vergonha não deixou. Eu passei reto, né? Quando eu tava subindo a rua, né, que eu virei à esquerda assim, tava continuando a seguir a rua, eu vi uma colega minha de escola. Ela estudava na mesma sala que eu. E eu sabia que ela era daquela igreja, que eu parei na porta e o diácono estava lá. Aí eu passei e ela passou por mim correndo, porque ela estava atrasada para ir para a igreja, sabe? E aí ela passou correndo por mim. Aí ela falou assim, aí ela me cumprimentou, oi Shirley, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Aí ela falou assim, aí ela virou para mim e falou comigo assim, olha, não repara não, é porque eu tô atrasada, eu tenho que ir para a igreja, mas depois a gente conversa melhor, tá bom? Eu falei, tá bom, vai lá. Aí ela foi, andando rápido assim. Aí eu pensei, gente, mas eu também queria ir para a igreja. Aí, do nada, gente, eu nunca fui corajosa. Aí, de repente, eu chamei ela, falei assim, aqui, você tá indo para a igreja? Essa daqui? Ela falou, Shirley. Aí eu falei assim, eu posso ir com você? Eu me ofereci, sabe? Perguntei para ela, eu posso ir com você? Aí ela falou, voltou toda feliz, a pressa acabou. Ela voltou toda feliz, gente, veio, me abraçou e falou, sério, você quer ir comigo? Nossa, mas que bênção, glória a Deus. E ela ficou numa felicidade. E ali ela fazia uma festa comigo ali na rua. E eu fiquei muito feliz com aquela atitude dela, ela fazendo aquela festa comigo, sabe? Ali algo mudou, porque pra você ver, um foi para a igreja lá, com raiva, andando rápido, né? Porque estava atrasado e ela também estava atrasada, né? E ele não estava atrasado, não. Ele simplesmente falou que não queria atrasar. E ela estava atrasada para ir para o culto. Mesmo assim, ela me deu aquela atenção devida, né? Olha, para vocês verem, gente, como que nós devemos tratar as pessoas.
ali você pode estar ganhando uma alma para o Senhor, né? Muitas das vezes você está com pressa, trata a pessoa mais ou menos. Ah, então vamos pegar na mão da pessoa, sai puxando. Não, ela teve um tratamento especial comigo, né? Ela parou, ela fez festa comigo na rua, me abraçou, sabe, assim, e aí foi caminhando comigo devagar, sabe, não teve aquela correria, e foi falando comigo, nossa, eu tô muito feliz, e como é que você tá e tal, você tá bem, me abraçando, sabe? Falei, tô bem, nossa, que alegria, você não tem nossa, a alegria que eu estou de você estar indo comigo para a igreja. Então fez uma diferença para mim naquele momento, sabe? E aí, quando nós entramos na igreja, ela viu que eu estava com vergonha, que eu expliquei para ela que eu tinha passado na porta e eu fiquei com vergonha de entrar por causa do diácono, né? Aí ela viu que era uma pessoa que estava com vergonha. O que ela fez? Ela sentou no último banco comigo. Ela falou, olha, Sheila, eu vou sentar aqui com você, porque para você não ficar sem graça, né? Sem jeito, as pessoas estão olhando. E aí nós sentamos no último banco da igreja. Gente, ali está, aí tocaram mais uns 2 louvor, uma bênção, louvor, aí começou a palavra de Deus. Era até o pastor Roberto na época, sabe? A igreja batista, né? Na época essa igreja batista era filial da Lagoinha. Aí nós estávamos ali e o pastor Roberto, eu lembro que começou a pregar, gente, a palavra de Deus foi toda, parecia que era mim, só para mim. Eu mal enxergava as pessoas que estavam na minha frente. Eu ouvi Deus falar o meu coração. Deus falou tanto comigo, que eu lembro que na hora que o pastor fez o apelo, perguntou quem queria entregar a vida a Jesus, né, ter ele como seu único e suficiente Salvador, eu levantei minha mão. Não pensei 2 vezes, levantei minha mão. Mas eu lembro, gente, que quando eu ia na igreja, toda vez que eu ia na igreja, que os pastores faziam um apelo, muita gente levantava a mão e ia, né? Nesse dia foi só eu que levantei a mão. E olha, pra você ver, eu tava com vergonha, mas foi só eu que levantei a mão. Gente, mas quando eu levantei a mão, eu queria tanto entregar minha vida para o Senhor naquele dia, que assim, eu nem vi se mais gente levantou a mão, se não queria ir, sabe? Mas foi só eu que levantei a mão. E eu lembro que eu queria estar ali, entregando a minha vida para o Senhor. E aí, quando eu cheguei lá na frente, que o pastor colocou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim, na hora que ele começou a orar, gente, eu de olho fechado. Nossa, mas foi lindo. Eu chego até a me emocionar. Tão lindo que foi. O pastor começou a orar e eu comecei a ver uma luz. Uma luz vindo do céu, assim, ó. E essa luz, gente, ela vinha e ela entrou dentro de mim. Essa luz entrou dentro de mim. Gente, quando essa luz veio e entrou dentro de mim, eu não me aguentei e me desabei a chorar. Gente, eu chorava. E quanto mais o pastor orava, mais eu chorava. E ele ia orando, e eu chorando, e ele orando, e eu chorando. E assim, eu acho que o pastor meio que ficou sem saber até o que fazia comigo, eu não parava de chorar. E eu chorava. Eu acho que eu fiquei, sério, umas meia hora chorando. Sabe, assim, eu precisava daquele momento, daquela libertação, daquela entrega para o Senhor, sabe? E sentir o Espírito Santo entrar dentro de você. Para mim foi assim, algo assim, imensurável, maravilhoso. Eu não tenho palavras para explicar como que foi bênção a minha conversão. Foi bênção, gente. E depois que terminou ali a oração, e o pastor virou e falou assim, olha, depois vocês, né, recebam a irmã Shirley aqui de coração, né, que ela agora faz parte dessa igreja, né, faz parte do corpo de Cristo. E assim, não foi bênção. Gente, quando a igreja veio me abraçar, todo mundo da igreja veio me abraçar. Todos vieram me abraçar. E eu senti aquele carinho, aquele amor, sabe? Nossa, gente, é inexplicável o amor que eu senti naquele local, porque eu estava precisando disso, né? Precisando desse abraço, desse aconchego, dessa entrega ao Senhor, né?
Então foi muito, muito linda a minha conversão. Gente, a partir daí, a partir do dia que eu entreguei os meus caminhos ao Senhor, eu não digo que nunca mais eu passei luta. Pelo contrário, gente, a luta, ela às vezes até aumenta, Aquela pessoa que fala, eu vou converter, porque todo crente, todo mundo que converte dá-se bem na vida, melhora condições financeiras. Melhora por quê? Porque muita gente para de beber, muita gente para de fumar, muita gente centraliza, muita gente lê realmente as escrituras. E aqui na escritura tem todos os ensinos, né, de como você lidar até mesmo com finanças, né? Então a vida da gente realmente é mudada por completo para melhor, né? Porém, tribulação a gente não deixa de passar não, sabe, gente? Então vem muita tribulação sim. Só que cada tribulação que vem na vida da gente, muitas vezes Deus permite que ela chegue até a gente justamente para nos fortalecer. Porque ali é que Deus mostra o poder dele, né? O mover dele, os cuidados dele, o livramento dele, né? Depois eu vou vir cá contar, falar em cuidados, depois eu vou vir contar aqui um testemunho que eu tive quando minhas meninas eram bebezinho. Nossa, vocês vão ficar impactados também. Então, assim, sempre eu vou trazer um pouquinho, mas não nesse vídeo, depois sempre eu vou trazer um pouquinho para vocês. Hoje eu tô falando da minha conversão, né? Então, depois que eu entreguei meu caminho ao Senhor, tudo mudou, principalmente meu pensamento em relação à minha mãe, né, que eu ficava muito triste com ela. Gente, vocês não têm noção, meu coração, ele chegava a ficar chorando a respeito da minha mãe, sério. E eu pude mudar meus pensamentos até mesmo com minha mãe. Eu comecei a ter um outro olhar com minha mãe. Eu pude entender que ela teve uma criação, que ela veio dessa criação, né, de mães que corrigem os filhos batendo. Eu não entendia isso, sabe? Eu passei a entender. Eu comecei a olhar para ela com um olhar mais de misericórdia. Eu comecei a conversar com ela, porque eu não conseguia conversar com a minha mãe. Não conseguia, sabe? Era o máximo perguntando alguma coisa rapidinho, com medo de apanhar. Então, eu comecei a ter mais contato com a minha mãe, sabe? Então, assim, mesmo depois que eu me converti, minha mãe de vez em quando pegava um tijolo e queria tacar em mim. Sabe? Mas eu entendi que tudo era luta, era provação. Eu pude lidar com essas questões, saber como lidar, né? Entregar nas mãos do Senhor, perdoar, né? Liberar perdão, porque às vezes a gente fica com raiva mesmo, quem não fica com raiva? A palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis, né? Ou seja, a gente não vai pecar. Então a gente fica com raiva, a gente fica irado, é só entregar nas mãos do Senhor. Por quê? Porque quem é que faz é Deus. É Ele que nos dá consciência do certo, do errado. Através do Espírito Santo de Deus é que nós temos discernimento do que é certo, do que é errado, o que fazer, o que não fazer. Porque o Espírito Santo está o tempo todo ali nos orientando, né? E como a gente lê a palavra de Deus todos os dias, né? Sempre meditando na palavra e orando, para não cair em tentação, a palavra de Deus ela é um instrumento, ela nos instrui como viver, né? Ela é o nosso manual de vida, é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, tá passando um avião aqui. Quando nós lemos a palavra de Deus, às vezes você tá lendo ali, aquilo ali, muitas das vezes você acha que não é para você, não faz muito sentido para você naquele momento, mas quando você precisa usar aquele versículo, aquela passagem bíblica ao seu favor, o Espírito Santo te lembra daquilo que você leu. Então, por isso que é importante a gente estar sempre lendo, porque sempre o Espírito Santo ele nos traz à memória, né, aquilo que nos dá esperança, né? Então, temos que estudar, temos que ler, temos que examinar as escrituras, né? Para a gente fazer o que é certo e praticar o que realmente é bom, né? E o que está na perfeita, boa vontade, agradável, né? Vontade de Deus. Então, gente, esse foi o meu testemunho. É um pouquinho longo, né? Ficou um pouquinho longo dessa vez. Me perdoe, gente, que ficou um pouquinho longo o vídeo. Mas é tão gostoso, né? Quando nós estamos falando, né? Da palavra de Deus. Eu me empolgo, e se deixar, fico o dia inteiro. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui, viu?
Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus transforme a vida de vocês assim como tem transformado a minha. Sabe, a cada dia mais eu só tenho que agradecer ao meu Senhor pela qualidade de vida que Ele me deu, sabe? Por saber que mesmo quando eu estou em meio em tribulações, Deus está comigo, que Ele esteja com você aí neste momento também, sabe? Nesse momento de graça, porque Jesus é a graça do Senhor que veio sobre nós, que Ele possa estar em seu coração. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça-o. Em nome de Jesus, entregue-se ao Senhor, vocês vão ver quantas maravilhas Deus fará em seu ser, sabe? A palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque nós temos Cristo Jesus com a gente. Então, a palavra de Deus fala assim, ó, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, tá bom? É com Ele que nós vencemos, é com Ele que nós somos vencedores. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe, meus amados, e até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês. Tchau!